No programa passado, nós estivemos aqui falando sobre uma carta que é diferente daquilo que vínhamos falando anteriormente, que era a carta aos Gálatas, que era uma carta um tanto corretiva, em que o apóstolo Paulo estava procurando dar uma contribuição por causa de erros que haviam sido introduzidos dentro da igreja, no sentido de colocar alguma coisa que não era o verdadeiro vinho do cristianismo. E ele escreveu a carta aos Gálatas. Depois aqui nós estamos olhando a carta de Efésios, que é uma outra visão, uma carta mais positiva, sem nenhuma crítica, sem nenhum pensamento de correção, sem nenhuma preocupação com os defeitos, mas anunciando aquilo que é a beleza do Evangelho em sua essência positiva. Nós vimos primeiro a introdução ali, quando Paulo se identifica, e depois ele fala das bênçãos de Deus, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que Ele nos elegeu em Cristo Jesus, que Ele nos predestinou para a adoção de filhos, que Ele nos adotou, que Ele nos redimiu de todo o peso, que Ele nos colocou o Espírito Santo como selo para que Ele nos dirigisse e nos guiasse. E agora o apóstolo começa neste outro texto, seguindo aqui o capítulo 1, versículo 15, com uma oração. Ele começa orando, que ele diz o seguinte: por isso, versículo 15 de Efésios 1, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Depois dele falar que foi Cristo quem fez tudo, nós fomos escolhidos em Cristo, nós fomos redimidos em Cristo, nós fomos predestinados para Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo para Cristo, nós fomos perdoados por Cristo. Ele agora está orando, dizendo: eu tenho ouvido da fé, porque a fé não é um atributo de Adão, não é um atributo do homem natural, é algo que nos é dado pela palavra de Deus. Em uma outra carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a fé, ela vem, que a fé, ela se torna nossa pelo ouvir da palavra de Deus. Assim como o sol, ele tem a condição de fazer a minha pele se tornar bronzeada, assim a palavra de Deus, ela tem a condição de gerar em mim a fé. A luz do sol me dá a condição de visibilidade para eu ver o sol. A palavra de Deus me dá a condição de ter fé para crer na palavra de Deus. Ele diz: quando eu ouvi a fé que há entre vós aqui, você repara aí no texto de Efésios 1,15, vós aí são os gentios, são aquelas pessoas que moravam em Éfeso, que não eram judeus. Vós, no Senhor Jesus, a fé que há no Senhor Jesus e o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque este amor aqui não se trata de um amor da carne, um amor egoísta, não se trata, por exemplo, do amor eros, que é um amor ligado aos relacionamentos
humanos, nem tampouco ao amor storge, que é um amor ligado aos pais e filhos, que é um amor mais elevado, nem aquele amor maior ainda, que é o amor dos amigos, o amor filia. Não, é o amor ágape. Ele nos deu, nos colocou nos nossos corações para com todos os santos, onde há uma difusão desse amor. Ele disse, eu não cesso. Paulo está começando a contar aqui da sua oração. Eu não cesso de dar graças a Deus, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele começa dizendo que uma oração, na sua oração ele agradecia, porque há muita gente que recebe os benefícios, mas são pessoas ingratas. Aliás, eu posso dizer que talvez seja a legítima expressão do evangelho mais difícil de se encontrar, que é a gratidão. Vocês se lembram que, em certa ocasião, Jesus curou 10 leprosos. E só um curado voltou para agradecer. Parece que esta é a proporção, 10% tem um espírito de gratidão. O resto tem, assim, acho que uma mentalidade de sindicato. É o tempo todo reclamando e murmurando, e ele começa dando graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele começa a interceder para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, versículo 17, que você pode ver aí, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Deus dê a vocês. Vocês já ganharam um certo conhecimento, mas agora eu estou pedindo para que ele conceda um conhecimento maior, um conhecimento acima. Esta palavra aqui vai dar um sentido de como que o vaso se encheu e derrama. Um conhecimento que extravasa, o pleno conhecimento, a plena revelação deste conhecimento dele. Olha, interessante que a gente conhece muito pouco do Senhor. Conhece talvez alguma coisa a respeito dele, mas dele mesmo. De ter um relacionamento, uma identificação, uma comunhão. Eu acho interessante que, certa ocasião, Einstein estava vindo lá da Europa, depois de ter recebido o prêmio Nobel da ciência, e quando ele chegou no cais, lá no porto, uma grande quantidade de repórteres se acercou dele, e a sua esposa ficou assim de lado, esperando que ele desse a entrevista, e todo mundo estava fazendo aquelas perguntas, e de repente um repórter a viu assim de pé e se dirigiu a ela e perguntou à senhora Einstein: a senhora sabe alguma coisa sobre a lei da relatividade, sobre aquilo que o Dr. Einstein, nos seus conhecimentos, ganhou esse prêmio Nobel? Ela disse: não, eu não sei nada sobre isso, eu só conheço o seu Einstein. Eu não conheço a lei da relatividade, eu conheço ele. Porque há muita gente que conhece ciência, a ciência de Deus, conhece o universo, mas não é isto. É conhecer o próprio Deus, é ter intimidade com o próprio Deus. Isaac Newton, que foi físico,
extraordinário, matemático. Ele disse, em certa ocasião, que com o seu telescópio ele viajava a milhões de quilômetros pelo espaço e ele via a obra de Deus, a grandiosidade da obra de Deus, mas quando ele entrava no seu quarto e se colocava de joelho diante de Deus, havia muito mais proximidade entre ele e Deus do que se ele usasse todos os telescópios deste mundo para ver a grandeza. E aqui o apóstolo Paulo está orando, pedindo para que o Senhor desse aos crentes de Éfeso a iluminação, para que lhe desse uma revelação, para que as suas mentes espirituais fossem dilatadas, tivesse uma espécie de abrangência maior, que desse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do próprio Jesus Cristo, conhecimento pessoal dele, não a respeito das coisas dele, não um conhecimento simplesmente da Bíblia, que tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não é isto. Esse conhecimento bíblico é importante, mas mais do que o conhecimento bíblico, é o conhecimento do Deus da Bíblia. Há um escritor que eu gosto também muito, o Dr. A.W. Tozer, ele diz que o cientista moderno perdeu Deus de vista em meio às maravilhas da criação. Você olha esta planta e você acha que isto aqui foi algo que surgiu de modo espontâneo e natural, e tanta ordem, tanta beleza, uma célula tem tanta riqueza que parece impossível isto ser fruto de alguma coisa muito casual. E o cientista moderno perdeu Deus de vista em meio às maravilhas da criação. Mas aí ele vira-se para os cristãos e diz: e nós corremos o risco de perder Deus de vista em meio às maravilhas da sua palavra. Ficamos presos à Bíblia, procurando mensagens e procurando coisas, mas nos perdemos do próprio Deus, de um relacionamento. E aqui o apóstolo está orando para que aqueles crentes lá de Éfeso tivessem uma visão clara, uma visão enriquecida da própria pessoa de Jesus Cristo. E nós estávamos aqui vendo que o apóstolo Paulo estava orando para que os crentes de Éfeso tivessem uma mente espiritual bastante esclarecida e que Deus lhe concedesse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, e que fossem iluminados os olhos do vosso coração ou da vossa mente, os olhos que percebem as coisas espirituais, para saberdes qual é, primeiro, a esperança do seu chamamento. Há uma vocação que Deus tem para conosco, um chamado. Aqueles que foram chamados por Deus, que são vocacionados pela graça de Deus, porque nós não podemos participar da seleção de Deus sem que Deus nos chame, assim como ninguém pode participar da seleção do técnico brasileiro de futebol se ele não fizer uma convocação. Nós fomos convocados para este momento de relacionamento, e também ele está orando para que não só a gente saber qual é a esperança do chamamento, mas também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual o tamanho desse negócio? Que riqueza é a riqueza da glória de Deus na vida do homem? Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas uma vez
que nós ganhamos isto, que este livro vai falar sobre a lei da liberdade na vida espiritual, que é a obra da regeneração, do novo nascimento, de nos tornar novas criaturas. Nós vamos ganhar a riqueza da glória, da herança que Deus tem para o seu povo, os santos, aqueles que estão marcados com a marca do Cordeiro. E ele vai dizer mais ainda, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, há um chamado, há uma herança e há um supremo poder, a grandeza do poder de Deus, a operar na vida dos filhos de Deus. Tudo isto num pacote só, Cristo Jesus. Ele é a causa do nosso chamado. Ele é a riqueza da glória da nossa filiação, para nos tornarmos filhos. E ele é a suprema grandeza do poder de Deus para nós que cremos. Há o mistério da fé. Quando você prega o evangelho, alguém crê e alguém não crê. Eu não sei explicar, mas aquele que crê, ele tem agora uma eficácia, que é este poder, a grandeza deste poder que vai operar segundo a força deste poder, nos levando cada vez mais para a proximidade do Senhor. Ele diz aqui o apóstolo Paulo na sua oração, o qual o Deus e Pai, ele exerceu em Cristo. Versículo 20, ele diz, o qual exerceu ele, o Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Eu vou dar apenas um pequeno parêntese aqui. Esta carta de Efésios, ela está dividida assim em 3 verbos interessantes: sentar, andar e firmar ou estar de pé. É mais ou menos como o comportamento de uma criança. A criança, quando ela nasce, ela está deitada. Depois os movimentos dela vão evoluindo para ela sentar. Depois ela evolui para andar. E andando ela fica firme e fica de pé e pode agora ser uma coluna. Ele começa dizendo que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e ele assentou-se nos lugares celestiais. Mas sabe para quê? Para que nós fôssemos assentados juntamente com ele nesses lugares celestiais. Para que nós fôssemos colocados com Cristo neste ponto espiritual. Acima, versículo 21, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e domínio e de todo nome que possa referir-se não só no presente século, mas também no vindouro. Epa! Que grandeza extraordinária é tudo isto aqui. Deus fez em Cristo Jesus uma obra que transcende todos os limites. Eu não sei nem o que significa isto aqui, mas são poderes além da minha compreensão. Principados, potestades, poderes e domínios de todo nome que se refere não só neste presente século, mas também nas eras eternas. Deus em Cristo operou uma obra para a nossa salvação, e é por isso que Paulo estava orando pelos crentes, e ele diz que Deus em Cristo, no verso 22, pôs
todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. E aí ele deu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nesta carta, o apóstolo Paulo vai usar metáforas e figuras para mostrar que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é um edifício, ela comparada a uma edificação e também comparada à noiva, ao relacionamento de um casamento. E aqui ele começa a colocar a igreja como o corpo de Cristo, que ele diz que ela, a qual no verso 23, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja não existe sem Cristo, e Cristo não se manifesta sem a igreja. A igreja e Cristo estão muito ligados. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo, e ele derrama através deste corpo a sua plenitude, a sua suficiência, a sua grandiosidade de graça, para que esta igreja, que também é a noiva, e o noivo se tornem uma realidade de amor a ser derramado para este mundo tão carente. Evidentemente que a igreja hoje tem sofrido muito, porque nós perdemos de vista a nossa dependência do cabeça. Hoje nós vivemos no que nós chamaríamos a igreja de Laodiceia, uma que está fechada, com as portas trancadas para Cristo. Cristo está do lado de fora batendo. Ela, com os seus próprios talentos e competências, com os seus próprios recursos, com o seu próprio ouro, ela está achando que ela tem condição de fazer acontecer as coisas espirituais. E no máximo ela se torna um lugar de entretenimento, um lugar de relacionamentos pessoais, mas não a manifestação das riquezas de Cristo. E o que nós gostaríamos que você observasse aqui nesta oração é que o apóstolo Paulo está pedindo para que aquelas pessoas da cidade de Éfeso, a quem ele havia evangelizado e pregado, que eles tivessem esta riqueza, que eles soubessem o que Deus fez para eles em Cristo Jesus, que eles soubessem da esperança do chamamento, eles tivessem consciência que eles foram chamados para ser parte de uma história em que tem significado, que eles tivessem a consciência da riqueza da glória, de que eram herdeiros de um reino, o reino da graça de Deus, e que eles compreendessem quão grande é o poder de Deus para fazer muito mais além. Ele vai dizer isso numa outra oração, no capítulo 3, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Tudo isso ele fez em Cristo, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos e quando ele sentou-se à destra de Deus para trazer-nos a sua plenitude para a igreja e nós vivermos mediante a graça de Deus. Nós vamos parar por aqui e vamos esperar você no próximo programa, quando nós vamos ainda continuar nessa riqueza do Evangelho da soberania de Deus. De coração para coração, sabe o que eu quero dizer para você? Receba Jesus na sua vida como único Senhor. Até o próximo programa.